Ô, Então é Gabriela, importante sim. você praticamente respondeu uma das perguntas aí também que a gente tem relacionado a isso, né? Sim, que foi a questão do. Ah, será que o pregoeiro vai me marcar? Eu usei a palavra marcar, mas o pregoeiro vai ficar chateado comigo. É importantíssimo você fazer a impugnação, você está contribuindo para o bom andamento do processo licitatório. Os pregoeiros precisam entender isso, e que acho que a maioria entende, Éder. Alguns devem se achar a última bolacha do pacote Ó, ô, e Gabriela, não querem impugnação. em 2019 eu fui convidado pelo Paulo da Licitanet a fazer uma palestra sobre pregão eletrônico na Feira do Empreendedor em Cuiabá. Um mega do evento, aí tinha as salas lá onde tinha, eles não falam sala, eles falam onde tinha os eventos lá, e eu tive contato com a pregoeira do Sebrae do estado do Mato Grosso, e chegamos nesse assunto. Ela falou assim, às vezes a pessoa tem medo de questionar, achando que vai criar um atrito com o pregoeiro, e pelo contrário, isso é muito Sim, bem-vindo pelo pregoeiro, por quê? Porque às vezes eles montam, a equipe lá, a CPL, monta o edital, tudo direitinho, eles acham que está 100%. Só que o fornecedor que vai dizer se está ou não, às vezes. E o fornecedor vai olhar e vai falar assim, mas espera aí, está errado isso aqui. E quando chega esse questionamento, essa impugnação, para eles é muito bem-vindo, porque evita problemas futuros para eles. exatamente, exatamente. Então, não tenham medo de fazer impugnação. Impugnação é uma parte muito benéfica do processo licitatório. Atenham-se aos prazos da impugnação e do esclarecimento. O esclarecimento, a gente tem um prazo de 3 dias para você fazer, né? Sempre consta no edital, é importante a leitura detalhada, minuciosa do edital, mas a gente tem como regra o esclarecimento 3 dias, impugnação 2 dias. E aí a comissão, ela precisa, o pregoeiro, ele precisa te responder em um determinado prazo, né? Determinado prazo de 24 horas. Então é importante você estar atento também. E quando você não impugna o edital, Éder, é importante também essa observação. Como eu falei que o esclarecimento ele vincula ao edital, quando você não impugna o edital, você não faz o esclarecimento no edital, você vai participar desse edital, é importante você ver se há alguma resposta de esclarecimento, para saber se você consegue atender aquilo que foi esclarecido. Então, hoje os portais eles atendem, a gente faz esclarecimento online, né? Então tem como você ver se tem esclarecimento, se tem os avisos, se tem impugnação. Impugnação normalmente reforma o edital. Há uma nova publicação do edital, impugnação, né? Mas o esclarecimento não é regra. O esclarecimento é somente uma informação e você precisa estar atento daquelas informações quando você for participar. Então, é Gabriela, e uma dica assim, muito para ser importante. bem didático, porque chega até nós muita gente que está começando mesmo. Tá? Como a pessoa faz, no jeito bem básico, uma impugnação de um edital? A impugnação do edital, você vai mostrar que lei ela está infringindo, que artigo da lei ela está infringindo ali. Então, você não precisa falar o juridiquês, que é o que a gente normalmente fala, mas você precisa ser claro, olha, tal item do edital não está de acordo com a lei, porque a impugnação é uma ilegalidade, é quando não fere a lei. Né? Então você vai de forma objetiva, sem ficar floreando demais, seja objetivo. Uma impugnação, Éder, não precisa de 10 páginas, a não Não, ser que não, sejam ó, muitos pontos, vou tá? falar o que a gente faz aqui. O que a gente faz? A gente viu alguma ilegalidade que geralmente quem apresenta é o cliente. Fala, igual esse cliente, ó, isso aqui está errado. A gente vai pegar na lei, onde, como você disse, e eu passo, na maioria das vezes, a gente passa aqui um e-mail mesmo, quando o portal não dá opção de fazer no portal, a gente vê um e-mail para o pregoeiro questionando aquilo. Muito simples, às vezes nem fazem ofício, num papel quebrado, nada, no e-mail, no corpo do e-mail. Mais ou menos assim, eu procuro fazer muito simples o processo. E ali mesmo a É, gente tem a resposta do pregoeiro. exatamente. Então, essa resposta para você já vale. Não existe uma regra de como você fazer. Você não precisa protocolar no órgão. Você precisa encaminhar essa informação para ele e ele precisa te responder. Não tem uma regra de como você vai fazer isso. Tem portais
que pedem para que você anexe lá no site, Sim. né? Tem um portal do MS, Compras, eu acho que é ponto .ms, ele sempre coloca para a gente colocar o esclarecimento, as impugnações lá no site. Mas, como por excesso de cuidado, eu sempre mando no site e mando também para a comissão, né? Para que eu tenha certeza que eles visualizaram aquele esclarecimento, aquela impugnação dentro do Aqui nós prazo. temos esse mesmo trabalho que você, sabe? Peca pelo excesso, não por falta. Exato. Não, eu prefiro fazer, é só no site. Agora a gente tinha um e-mail aqui da Rochegate que a gente não usava, que era o e-mail que confirma que a pessoa, apesar que vários dá para configurar, né? Mas a gente consegue configurar se a pessoa abriu. Porque, principalmente órgão público, que às vezes pode mais pessoas ter acesso ao e-mail, você envia, a pessoa fala, não recebi. Agora a gente fala, não, mas recebeu sim, aqui está como recebido. Então a gente está tendo alguns cuidados, porque é aquela história, quando você é pequeno e consegue concentrar tudo muito próximo de você, beleza. Quando você começa a crescer, você precisa usar das ferramentas de automação do processo para crescer com resultado para aquele cliente também. Senão não consegue. O ser humano só não consegue fazer as coisas, esse tipo de coisa mais. Exatamente, ficar atento sempre aos prazos. E após que a gente dá a impugnação, participar do processo licitatório, se de repente há alguma intenção de recurso no processo, você precisa ficar atento, porque não é simplesmente apresentar um recurso. Antes do recurso, tem a intenção de recurso para quem está começando. Se a gente não faz a intenção de recurso, Éder, simplesmente você não tem o direito de apresentar aquele recurso ao órgão. Então, você perde a oportunidade de recorrer daquela decisão. Então, além da gente falar da impugnação, do esclarecimento, a gente também tem um recurso, que é o recurso administrativo, que é realizado após a sessão, após declarado o vencedor daquele processo licitatório. Então, é importante a gente se atentar quanto à intenção de recurso também.